A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos a nosso canal em YouTube. Tava metendo o dedo no like, se vier pelo celular até o bichinho ficar branco. Compartilhe para esse grupo de sua paróquia. Grupos de patrícia que você participa no Zap. Grupo de apologética. Compartilhe para lá. Porque aqui é respondendo ao pé da letra as indagações protestantes. Vai? As indagações protestantes. Olha só, aquelas 34 perguntas feitas pelo pastor da Assembleia de Zeus de Madureira. Aquelas 34 teses que ele colocou lá. Dizendo que os papas colocaram aquelas 34 teses dentro da igreja. E eu respondi com Bíblia. Perguntas essas, indagações essas, que é fácil responder com Bíblia quando você tem um conhecimento. Todos me exaltando aqui, não. Dizendo para você, conheça a Bíblia para não ser enganado pelas seitas. Né? Muito bem, aqui embaixo para vocês está aparecendo o nosso Pix, vamos ler. Contribua com esse apostolado, pixtabiras634@gmail.com, está no nome da minha esposa esse Pix, Maria Juliana de Lima. Né? Quem quiser tem condições e quer nos ajudar, nos ajude. Você que contribui todo mês, continue nos ajudando. Temos esses dois canais. Estamos trazendo essa forma aí com novos aplicativos, né? E também a evangelização aqui que fazemos, você contribui demais. E também nos ajuda muito, meus irmãos. Vocês não sabem, não faz menção disso. Vocês estão em nossas orações, Deus lhes pague, Deus retribua a dádiva. E aqui eu estou, foi me mandado pelo Zap, pelo irmão Adonias. Por isso que ele diz, boa noite, irmão, lá em cima. Ele mandou à noite, durante a noite, né? Essas, aqui há duas perguntas de um protestante lá, colega dele. Ele fez essas perguntas para o irmão Adonias. Irmão Adonias, manda pergunta protestante para fazer vídeo. Ele disse, se eu perguntar aqui um protestante, gostaria de perguntar um católico. Aí pronto, veja só. Boa noite, irmão. Olha, essa pergunta que de um herege. Olha só. Como provar que Nossa Senhora já existia antes de Eva? Você já tem esse vídeo. Você já tem esse vídeo? Sim, eu tenho. Eu tenho uma playlist aqui. Eu tenho uma playlist. O que é uma playlist? Você entra num vídeo meu. Entra no meu canal. Aí vai passando o dedo. Assim embaixo aí tem o nome playlist. Você toca naquele nome playlist. Vai aparecer várias playlists que eu tenho. E lá tem uma playlist chamada Marianos. Dentro da playlist Marianos tem vídeo lá de Nossa Senhora mostrando na Bíblia Sagrada que Deus criou ela antes da queda. Quais versículos provam? Eu vou mostrar para vocês agora aqui esses versículos. Como provar que a Virgem Maria já existia antes de Eva? Vou mostrar em 2 versículos. Certo? Vamos lá. Primeiro em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Versículo de número 22. Vamos lá. Dentro da Bíblia Sagrada. Esses versículos aqui são atribuídos da liturgia mariana pela igreja. Se você vai aqui na Ave Maria, buscando aqui essas apologéticas que tem aqui no final da Bíblia Ave Maria, depois do Apocalipse, está lá dizendo que esses é atribuído pela igreja na liturgia mariana. Olha só. A liturgia da igreja Nossa Senhora. 8:22. O Senhor me criou. Os protestantes dizem que isso aqui é Jesus Cristo. Não é, porque Jesus não é criado, é gerado. Jesus é Deus. Deus não pode ser criado. Quem foi que criou Deus? Ninguém. E Jesus é Deus. Hebreus 1:9. Ó Deus, o teu Deus te ungiu. Ó Deus em maiúsculo. Ó Deus é Jesus. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. O teu Deus te consagrou, te ordenou, sumo sacerdote. Você está entendendo? Jesus é Deus. Então Deus não pode ser criado. Então é óbvio que isso aqui está falando da Santíssima Virgem Maria. Olha só. Provérbios 8:22. O Senhor me criou como primícia de suas obras. Está vendo? Como primícia de suas obras. E é a obra da salvação. Continua a Bíblia. Desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui está. Então, isso aqui prova que a Virgem Maria foi criada antes de todas as coisas pelo próprio Deus. Se nós pegarmos aqui o capítulo 66 de Isaías, versículo de número 7, está escrito, está falando da Virgem Maria, da sua criação antes da queda de Eva,
Por isso ela já existia antes de Eva. E depois no parto, olha só. Antes da hora, ela deu à luz. Espera aí. Antes da hora, ela deu à luz. A Virgem Maria, como ela é preservada por Deus de todo o pecado, ela tinha que ser criada antes da queda. Por isso ela foi criada antes da queda, antes do pecado original. O pecado cometido por Adão e Eva. Para ser guardada. Por isso o Gênesis 3,15, Deus apresenta ela. Que pisará a cabeça da serpente, já que a serpente pisou Eva. Não é? Veja, antes da hora ela deu à luz. A Virgem Maria, Deus escolheu a Virgem Maria antes de todas as coisas, por isso mandou ela antes de todas as coisas para dar à luz a Jesus. Em Bodas de Caná, capítulo 2 de João, versículo 4, quando a Virgem Maria vai dizer a Jesus, ele já não tem mais vinho, o que é que Jesus diz? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Aliás, protestante disse, me mostre um versículo na Bíblia que Jesus chamou sua mãe de mãe. Eu mostro. Eu vou mostrar. Eu vou trazer um vídeo. Não sei se vai depois desse aqui. Ou se vai antes desse pro canal. Eu vou mostrar na Bíblia onde Jesus chamou sua mãe de mãe por 2 vezes. Jesus é Deus. Deus chamando a Virgem Maria de mãe. Eu vou mostrar. Antes do Novo Testamento. Vou mostrar. Olha só. Mas voltemos aqui ao assunto. Quando Jesus foi expulsar os demônios do endemoniado de Gadara, disse: Jesus, filho de Deus Altíssimo, por que viesse nos expulsar antes da hora? A hora foi antecipada por Deus na Virgem Maria. Faça-se a luz. Deus disse em Gênesis 3, o Fiat, olha só, a ligação. Faça-se a luz. Deus disse, faça-se a luz. Gênesis 1:3. A Virgem Maria lá em Lucas 1:38 responde: faça-se em mim segundo tua palavra. E a palavra de Deus se fez carne no seio da Imaculada. João 1:14 veio morar entre nós. Lá no começo, antes de todas as coisas, fui criada por ela. Antes da queda. Continua aqui, ó. Antes de sentir as dores, ela deu à luz um filho. Sião dá à luz a seus filhos. A Virgem Maria é mãe de todas. Eis que todas as gerações me proclamam. Essas gerações são as gerações que reconhecem ela por mãe. Veja, antes das dores, que dores é essa? O pecado de Adão e Eva. Antes das dores, ela deu à luz. Cara, isso é como rasga lá o passado entrando no futuro. É como que o passado entrasse no futuro, rasgando todo o véu do futuro pecaminoso, que não era mais temente a Deus. É como que isso acontece antes do pecado de Adão e Eva. A Virgem Maria dá a luz a Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Veja. Antes da hora, ela deu a luz. Que antes da hora é essa? Antes da hora, antes do pecado de Adão e Eva. Mas sabemos que isso não aconteceu. Foi muitos anos depois, sim. Mas essa apresentação é como fosse antes. Por quê? Por que é o antes? Porque foi guardada do pecado que Adão e Eva cometeram. No capítulo 5, versículo 19 de Romanos, diz que pela desobediência de Adão, todos já nasceram pecadores. Por isso o batismo de criança, para tirar o pecado. Olha só. Antes de sentir as dores, que dores é essa? As dores no parto e as dores do pecado de Adão e Eva. Ela deu à luz um filho. Quem? Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Está provado? Provado com Bíblia. Vamos lá. Essa foi a primeira pergunta que me fizeram. A segunda, aqui abaixo, ó. A segunda pergunta é: onde está na Bíblia que Jesus pregou para morto? Fala sério, tem que responder isso. Tem que responder isto, meu Deus do céu. O primeiro Papa vai dizer isso. Fala sério, hein? Vai ter que ser uma cabeça protestante mesmo para fazer. Não sei não. Se você pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 3,
e você lê todo o versículo, do versículo 13 ao versículo 22, você vai entender melhor. Mas nós vamos pegar apenas do versículo 18 e vai dizer que por que eles estavam lá? Porque eles não eram batizados. Por que eles estavam no purgatório, no cárcere? Esse cárcere aqui não é o inferno. Que caiu no inferno não tem salvação mais. Já está condenado, não tem essa. Esse aqui é o purgatório. Versículo 18. 1 de Pedro 3,18 em diante. Vamos lá. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Veja, quanto ao Espírito, em alma. É nesse mesmo Espírito, ou seja, em alma, que ele foi pregar aos mortos, aos espíritos que estavam detidos no cárcere. Aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. E aí está. E aí no versículo 20 até o 21 vai falar do batismo. Por quê? Que estavam lá? Porque eles não tinham o batismo. Que o batismo salva, vai dizer Pedro. Quando Deus guardava com paciência, quando se edificava a arca no qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Essa água simboliza o batismo de agora que vos salva. Então, eles estavam lá porque eram, antes de Jesus, eram de Noé a Jesus Cristo, não se salvaram porque não tinham o batismo. Jesus é claro, né? Quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar na salvação. João 3,5. Então é óbvio que Jesus desceu. Aí diz, onde é que está escrito que Jesus pregou o evangelho para morto? Aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia, está aqui na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. Olha no 4,6, ó. De Pedro, ainda de 1 Pedro. Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus, quanto ao Espírito. Está falando o mesmo texto. Por isso Jesus desceu e pregou o evangelho para os mortos que estavam no cárcere, que estavam no purgatório. Você está compreendendo isso ou não? Oh, meu querido irmão. Fala sério. Senhores protestantes, você não tem pergunta mais. Olha, eu costumo bloquear protestantes porque eles vêm conversar besteira. Me perseguir, defamar, falar mal da igreja. Mas aquele protestante que quer dialogar, o protestante diz, eu vim aqui no seu canal, quero elaborar umas perguntas para você responder na Bíblia. Veja que você é versado na Bíblia. Esses dias um protestante, né? Protestante daqueles ferrenhos, me deu os parabéns por conhecer demais as Escrituras. Eu não conheço demais, eu não chego a metade do que o padre do estouro. Mas eu tenho coisa que responde que o padre do estouro não responde na Bíblia. Por exemplo, Tribunal Eclesiástico sobre casamento. Eu mostro em 1 Coríntios, a partir do versículo 13, o padre do estouro não mostra. Tem muitas outras coisas na Bíblia, indulgência ele não mostra. Muitas outras coisas na Bíblia que ele também não mostra. Que fazem essa pergunta a ele, ele diz, não, isso aqui não está na Bíblia. E sendo que está na Bíblia, né? Então tem muitas coisas que ele deixa a desejar. E nos pontos da fé, ele é expert. Ninguém tira o padre do estouro. Mas tem outros pontos que deixam muito a desejar na Bíblia Sagrada. Então, irmão Adonias, essas perguntas que fizeram aqui. Então, assim, eu estou respondendo, mostrando com Bíblia, como é fácil responder essas questões. A essas indagações protestantes, né? Cadê que Maria, onde é que mostra na Bíblia? E nós já temos vários versículos na Bíblia mostrando. Para poder a Virgem Maria ser guardada do pecado original, ela tem que ser criada antes desse pecado. Então, 66 de Isaías, verso 7, mostra isso. Que ela foi guardada antes das dores, antes do pecado de Adão e Eva. As dores é o pecado de Adão e Eva. Por isso ela não deu à luz. Aí o protestante pode dizer assim, peraí, mas ela deu à luz de que jeito? Né? Eu perguntaria ao protestante, como foi que ela foi grávida? O protestante vai dizer, por obra de Deus. Então ela deu à luz por obra de Deus. Salmo 21, vamos ver.
Deu à luz, a Virgem Maria deu à luz por obra de Deus. Salmo 21. Versículo 7, olha só. Só que depois eu vou fazer um vídeo em cima disso, tá? Salmo 21. Versículo, se você pegar o versículo 7, está falando de Jesus Cristo. É o Messias sofredor. Eu, porém, sou um verme. Não sou um homem, um pobre de todos. A objeção da plebe. Todos que me veem zombam de mim. Jesus. Dizem, meneando a cabeça. Esperou no Senhor, pois ele o livre. Que o salve se o ama. Disseram isso lá em Mateus, ao pé da cruz. Versículo 10. Fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe. Jesus está dizendo aqui que foi Deus que tirou do ventre de Nossa Senhora. Então o nascimento de Jesus foi milagre de Deus. Antes da hora ela deu a luz. Cara, antes das dores, ela entra no nosso futuro, no nosso tempo, o tempo da nova aliança, para dar a luz à salvação como se estivesse antes de Eva, cara. Por quê? Porque, como você explica isso? Guardado do pecado de Adão e Eva. Então veja, ó. Mas fostes vós que me tirastes do seio de minha mãe. Aqui onde Jesus chama Nossa Senhora de mãe. Verso 11. Eu vos fui entregue desde o meu nascer. Desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Está aqui os dois versículos, no 10 e no 11 do capítulo, não é capítulo, é Salmo não tem capítulo, do Salmo número 21, da Bíblia da Ave Maria, outras Bíblias 22, Jesus chamando Nossa Senhora de mãe antes dele vir por ser da Imaculada. Os salmos são de quanto? Os salmos são de cerca de 700 anos antes de Cristo. Pacata. A irmã Adonias está aí, respondido. Meus irmãos, mete o dedo no like, só lembrando mais uma vez aqui embaixo está o Pix, quem quiser nos ajudar, nos ajuda, está no nome da minha esposa, não é? E vamos ao próximo vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem.